última ferramenta que a gente vai ver é essa ferramenta multifuncional. Eu mostrei para vocês no outro vídeo essa versão aqui, que é uma versão mais simples, tá vendo? Ela tem muito menos ferramentas do que essa aqui. Eu vou mostrar direitinho o que essa aqui tem. Essa aqui eu não vou entrar em detalhes porque eu já tenho o vídeo explicando e aqui não tem coisas que vão fazer muita diferença eu mostrar nesse aqui, tá? O que importa é essa nova ferramenta aqui. Primeiro, as partes de furação, que eu acho que vai ser mais fácil explicar para vocês aqui. A gente tem aqui na lateral as furações de argola, para quem gosta de trabalhar com argola. Eu ainda não mexo com isso, talvez no futuro, tô analisando essa ideia ainda. A gente tem aqui mais de um tipo de furação, deixa eu colocar num ângulo. Assim tá bom mesmo, né? Você tem aqui a opção para 4 argolas e 3 argolas diferentes. Então, se você for fazer com 4 argolas, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui só para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Você tem aqui, tá vendo que tá escrito 4, 4, 4 e 4 aqui em cima de novo. Então, você colocaria nessas furações aqui de 4 argolas, certo? E você tem duas opções para furação de 3 argolas. Você tem aqui o 3A, tá vendo? Nessa de cá, aqui no centro e aqui também em cima, aqui, tá? E você tem o 3B, que aí você tem também no centro e aqui no canto, né? A diferença do 3A para 3B é só a diferença aqui realmente do distanciamento do final da sua capa, né? Então você tem essas opções aí. Se você, por um acaso, trabalha com argola, né, e você quer usar essas furações aqui, não é o meu caso, mas só para vocês saberem que existem essas opções. Você tem essas furações centrais aqui, que eu também já expliquei no último vídeo, mas que a Nádia acrescentou um furo aqui a mais, porque no outro não tinha 2 furos, só tinha um furo de cada lado, e a mesma coisa nesse furo lateral, que só tinha um furo aqui, não tinham 2. Esses aqui são basicamente para você colocar elástico e fita, e aí você tem 2 distanciamentos diferentes, que você pode optar, né, pro que você preferir aqui. Você tem o furo central também, mesmo princípio, se você quiser usar o centro para colocar ilhós, né, ou qualquer coisa assim, você tem essa opção também. E aqui na lateral, você tem também os elásticos, se você quiser colocar 2 posicionamentos diferentes, né, caso você opte por colocar uma única entrada de elástico ao invés de 2 entradas, né, você tem essa opção. E aqui você tem a opção do porta-caneta, se você quiser, né, aqui tá vendo que tem PC. Um porta-caneta. Eu não sei como é que usa isso aqui ainda, porque a Nádia mesmo ficou de fazer o lançamento dessa ferramenta, não sei se ela fez ainda, inclusive tem que perguntar para ela, mas isso aqui é uma opção de porta-caneta. Quando eu descobrir como isso aqui funciona, eu com certeza vou fazer um projeto aqui no YouTube mostrando exatamente como é que usa, né, e como que faz para colocar o porta-caneta nas capas de caderno, tá? Então aguardem isso aí. Mas a princípio são essas furações aqui, e a gente tem aqui a furação turbinada do lado, igual aquele outro gabarito que eu já mostrei pra vocês, só que aqui a gente tem mais gabaritos em V, tá vendo? Mais furos em V, aliás. A gente tem 4 opções de posicionamento em V, igual o outro. Deixa eu pegar aqui de novo a minha capa, minha pseudo capa, né? Só pra gente colocar aqui. A gente faria aqui do mesmo princípio, olha só. A gente alinharia aqui de um lado ao outro, já viria com formão de uma vez pra fazer o furo, né? Você tem a opção de fazer aqui em 3x3, né? Aqui 2,5 por 2, aqui é uma medida um pouquinho diferente, e 1,5 por 1,5, tá? Então você tem essas 3 opções aí. Ah, tem essa última aqui também, que é 4x4, que se você quiser fazer mais afastado da beirada. Então você pode escolher o que você quiser, aí você alinha aí e coloca aqui, por exemplo, em 3x3, né, você faz aqui a sua marcação. Eu não vou atravessar, eu vou só marcar aqui, inclusive, só pra gente enxergar melhor. Mas você pode atravessar com o seu formão direto, aqui em 3x3, depois você vira pro outro lado, né, igual a gente fez no outro, você tá assim, você vai virar assim, 90 graus, e colocar na outra marcação aqui de 3x3, certo? Então você tem aqui dos 2 lados certinho que você precisaria para fazer o seu elástico. Então é a mesma coisa daquele outro que eu mostrei para vocês, porém aqui você tem mais V's, né? Mais posições de elástico, que eu gostei mais dessa versão, tá? Com mais V's, assim, mais opções para você adaptar para cada projeto, né? Ou pro seu gosto pessoal. Uma coisa que a gente tem nesse gabarito, que é um pouco diferente do outro, são essas 3 distâncias aqui. Você tem 21,5, 21 e 20. E isso aqui serve para quê? Para você conseguir alinhar a sua capa aqui com o gabarito e fazer a furação aqui de forma centralizada, certo? Essa furação aqui, né? Essas aqui da lateral e essas do centro, elas têm uma linha central aqui, né? Vocês conseguem ver que tem uma linha central. Então, para você conseguir colocar isso aqui no centro, efetivamente, da sua capa, você usa essas medidas, se é 21,5, se é 21 ou se é 20. A mesma coisa se aplica às argolas aqui, tá? Também para você poder alinhar isso aqui. E aí, como é que você alinha? Você vai pegar o 21,5 e comparar com o restante aqui, né? Deixa eu abrir aqui para vocês enxergarem. Então, se você fosse alinhar
se a sua capa tem 21,5, você alinharia com essa última medida aqui e com o final do gabarito, né? Então, eu não tenho nada de 21,5 aqui, mas vamos fazer, supondo que isso aqui tenha 21,5, tá? Você alinharia aqui com o 21 e a outra parte, né, no final aqui, porque aí você conseguiria fazer o alinhamento tanto das suas argolas aqui, quanto dos outros furos com o centro da sua capa, correto? E aí você tem duas outras medidas, que é 21 e 20, caso sejam medidas que você trabalhe mais do que o 21,5. Aí a única diferença é que o final aqui vai ser diferente. O 21,5 é o final do gabarito. O 21 é nessa primeira marcação, ele tem uma outra marcação aqui, ó. Então é nessa primeira marcação, é a mesma coisa o 20 centímetros, nessa terceira marcação, nessa terceira de cá, certo? Então é só você alinhar a sua capa com essas marcações, dependendo da sua medida, para que você consiga fazer essas furações no centro, a mesma coisa com as argolas, certo? Então é para isso que servem essas medidas aqui, para você fazer esse alinhamento, ok? E aí vamos então para as partes de refile. Como esse gabarito aqui, ele é usado para mais de um tamanho, né, A5 e A6, igual eu falei, você tem várias opções aqui, você tem essas duas marcações aqui para fazer de A5 e A6, e aqui na lateral também, além desse batente do lado de cá, e desse batente do lado de cá. Então vamos por partes. O primeiro, né, do lado oposto, né, que é esse batente mais simples aqui, ele até tem escrito aqui em cima, ó, A5, este lado para baixo, 14,85. O que isso significa? Que para você cortar uma folha no tamanho A5, que seria o refile de folha solta, você pegaria uma folha A4, que é essa aqui, colocaria aqui, certo? Alinhando aqui com esse batente, e aí você vira de cabeça para baixo. Só que aqui eu tô com uma folha só, tá difícil de alinhar, né? Obviamente você não faria isso com uma folha só, você faria com mais. Mas aí você encaixou no batente do verso, virou, e quando você cortar aqui, você vai cortar a sua folha certinho no centro, certo? Certinho em 14,85. Não sei se vocês vão conseguir ver a linha certinho aí, mas você tem aqui uma medida certa de 14,85. Acho que também não vai dar pra ver a medida certa na régua aí, deixa eu ver. Tá aqui assim, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, talvez não. Mas ele tá certinho em 14,85. Então é para isso que serve esse lado de cá, é o refile fácil, quando você quer cortar o seu papel A4 em tamanho A5, sem precisar ficar medindo, você simplesmente alinha aqui, vira para baixo e corta. Aí você vai ter o centro certinho do seu tamanho A4, certo? Então esse aqui é o primeiro refile que você tem opção nessa ferramenta. Do lado de cá, a gente tem esse outro batente, que é o batente para refilar a lateral do seu bloquinho, né? Uma coisa que eu faço muito aqui, que todo mundo que acompanha sabe, é que eu sempre corto a altura do meu bloquinho, a altura das minhas folhas, dobro ao meio e só depois eu corto esse outro lado aqui. Eu corto na lateral para poder tirar as pontinhas duplas que surgem quando você dobra um bloquinho ao meio, né? Esse aqui já tá mais ou menos cortado, ele é um protótipo, então assim, ele tá mais ou menos, ele até tá um pouquinho torto aqui, mas era pra ele estar cortado certinho. Mas aí, o que eu normalmente faço, então? Eu corto a altura, depois dobro no meio e depois eu venho e corto a outra tamanho aqui, normalmente em 14,2, certo? É a medida padrão que eu sempre uso aqui, quem acompanha já sabe disso. E aí, você tem, então, essa opção aqui. Você consegue cortar, com esse batente aqui, você corta exatamente em 14,2. Você faria o quê? Com o seu caderno, antes de cortar, antes de refilar, você alinharia aqui, igual você fez do outro lado, viraria ao contrário e cortaria aqui as suas pontinhas, né? No meu caso já tá refilado, não tem ponta para cortar. Mas se o seu não tivesse refilado, deixa eu dobrar essa folha aqui que acho que vai ficar mais fácil pra vocês verem. Isso aqui é uma folha A4 sem dobrar, né? Sem refilar, aliás, eu não refilei ela. Então o que eu faria era isso, tá vendo? Ó, quando você coloca ela aqui no 14,2, no batente de 14,2, ele sobra exatamente a pontinha aqui que você precisa cortar. Então você viraria aqui um avesso, encaixa bem, né? Porque normalmente quando você vira do avesso, ele dá uma desencaixada, é só você bater ele aqui, digamos, que aí você consegue encaixar certinho. E aí você vem e corta aqui, e aí você vai ter a sua medida de 14,2 já sem essas pontinhas, certo? Então essa é a segunda opção de batente aqui que você tem. E aí, vamos lá, isso de tamanho A5, né? E aí você tem a opção de batente também de tamanho A6, eu vou explicar isso aqui direitinho, mas vou falar primeiro de pé e cabeça. A gente tem essas duas partes aqui que são para refile de pé e cabeça, tanto A5, que é essa parte de baixo, tanto A6, que é essa parte de cima. Então, você tem essa pecinha aqui que você encaixa de acordo com a medida que você quer. Você coloca ela aqui, olha só, ela tem algumas medidas aqui, deixa eu aproximar para vocês conseguirem ler. Olha só, você tem aqui a primeira medida, né, que é o primeiro pé e cabeça, que a Nádia colocou aqui, que é quando você tira 5 milímetros. E se você vira do outro lado,
você já tem uma medida de 10 milímetros, que é o segundo pé e cabeça. Então, você consegue encaixar, ele já até tem as medidas aqui na base. Olha só, você tem aqui o primeiro, tá vendo? E o segundo, que é o que bate com esses aqui, que é o primeiro pra cima e o segundo pra cima, né? Quando você vira de cabeça pra baixo. Então, quando você colocar com o seu primeiro virado pra cima, que seria isso aqui, aí você vai cortar o seu miolo em 20,5. Tá vendo? A medida aqui. Significa o quê? Se eu colocasse isso aqui e viesse com a minha folha aqui, que é um A4 dobrado ao meio, né? Eu não cortei nada ainda, eu teria uma medida final aqui de 20,5. Tá vendo que ele realmente me dá um pedaço aqui pra eu cortar? Tá vendo? Então ele cortaria aqui em 20,5. Eu virando de cabeça pra baixo, com o segundo pra cima, eu cortaria aqui em 20 centímetros. Olha só, é a outra medida que tá escrito aqui. Então, eu cortaria aqui, colocaria o meu miolo e cortaria aqui em 20 centímetros. Vocês vão ver que ele tá com um pedaço maior aqui. Eu vou até fazer a marcação pra vocês verem. Olha só, eu vou só marcar aqui, eu não vou cortar, mas só pra gente poder comparar exatamente onde que tá cada medida. Então, aqui 20,5, virei ao contrário, alinhei, 20, olha só. E aí vocês veem realmente que tem duas medidas, tá vendo? 20,5 e 20 para refile de pontas de pé e cabeça do tamanho A5. E por que a Nádia fez em 2 pontos, né? Quando você tem um miolo igual esse aqui, que é um miolo impresso, você tem arte em cima e embaixo, né? Você tem uma margem em cima e você tem uma margem embaixo. Se você simplesmente colocar o seu miolo aqui na medida de 20 centímetros, né? E cortar, você vai cortar tudo de um lado só. E aí o seu layout, ele vai ficar descentralizado, né? Você vai cortar tudo aqui em cima e aí o seu layout vai ficar muito mais próximo da parte de cima do que da parte de baixo, né? Você vai descentralizar o seu layout. Então a ideia de fazer em 2 etapas é exatamente isso, você manter o seu layout centralizado. Você coloca isso aqui, você corta, você vai cortar meio centímetro e aí você vai virar ao contrário, virar o seu caderno e colocar para cortar o outro meio centímetro, certo? Dessa forma você corta dos dois lados, mantendo o seu layout centralizado. É por isso que isso foi feito em 2 etapas, certo? E você tem a mesma coisa nessa parte de cima, que é para o tamanho A6. Isso aqui que eu mostrei para vocês agora é para o tamanho A5, de 20,5 e 20. E essa parte de cima é para o tamanho A6, de 14,2 e 13,8. Então você consegue com essas 2 ferramentas fazer os 2 tamanhos da mesma forma, colocando aqui e depois virando. Só que o que a Nádia me aconselhou, que eu achei também que é interessante depois que ela me explicou direitinho. Ao invés de você colocar isso aqui na frente, né, e fazer aqui igual eu fiz, você vai colocar isso pelo verso, tá? Você vai simplesmente conferir essas medidas aqui, mas colocar pelo verso. Por quê? Quando você coloca pelo verso, esse batente aqui, ele é menor. Como eu mostrei pra vocês, esse aqui é o batente de 14,85, enquanto esse aqui é o batente de 14,2. Esse aqui é mais grosso, você tem menos espaço sobrando aqui no restante da ferramenta do que desse lado de cá. Então, quando você faz pelo avesso, você tem mais espaço para colocar a sua folha aqui, chegando até mais pro lado de cá. Dessa forma, quando você vai cortar aqui, né, você vai alinhar, colocar a sua folha aqui e tudo mais. Só que aqui eu tô com uma folha só, então tá difícil de fazer isso. Mas você vai garantir que a sua folha não vai ficar saindo pra fora do gabarito aqui. Ela tá saindo um pouco porque eu tô usando uma folha só e tá bambo, né? Não tá pegando certinho. Mas quando você tem um bloquinho inteiro, você garante que a sua folha não vai ficar saindo pro lado de cá. E aí na hora que você for cortar aqui, você vai conseguir fazer de forma muito mais precisa. Por quê? Olha só, deixa eu voltar para o outro lado só para vocês entenderem. Se a gente fizesse desse lado que o batente é maior, você colocaria a sua folha aqui, certo? E viraria para cortar. E aí olha o que acontece, você fica com um pedaço da sua folha aqui do lado de fora. E aí quando você vai passar o estilete, você vai ter muita dificuldade de alinhar isso aqui, né? Você não vai conseguir alinhar isso aqui direito. Você vai acabar cortando torto, porque aqui você tem a ferramenta para te alinhar. Aqui nesse final não tem ferramenta mais, então você vai acabar cortando torto, vai mascar a sua folha, vai dar um acabamento ruim. Por isso que o ideal é você fazer o contrário, você coloca isso aqui na parte de trás, bota o seu miolo aqui e aí vira pra cortar, tá vendo? E aí você não vai ter, deixa eu alinhar aqui de novo, pedaço da folha sobrando, tá vendo? Aí na hora que você for cortar aqui, você vai conseguir alinhar a folha toda, você não vai ter esse problema de sair, né, pra fora aqui do prumo, já que não tem o resto de ferramenta. Então o ideal é fazer isso pelo verso, tá? Não quer dizer que você não possa fazer pela frente, mas o ideal é fazer pelo verso, porque você tem menos risco de cortar torto, ok?
Essas duas marcações aqui são para fazer o refile de pontas do tamanho A6, porque a gente tem aqui o 14.2, que é do tamanho A5, certo? Você coloca aqui e refila as pontas para ficar com 14.2. No tamanho A6, a gente tem essas duas medidas aqui, que é 10.5 e 9.9. Então, você consegue colocar aqui também a sua marcação aqui. Aí, o ideal também é fazer pelo verso, tá? Por quê? Porque no verso você tem essa parte de baixo aqui para te alinhar o caderno, né? Enquanto nessa aqui você não tem. Então o ideal também é fazer pelo verso, tá? Mas eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. Então aqui, quando eu coloco aqui, eu tenho 10,5 de largura. Eu pegaria o meu A5, o meu A6, aliás, e colocaria aqui, marcaria 10,5. Coloquei ali, viraria. Vou fazer uma marcação aqui só pra gente medir, tá? E aí, a mesma coisa do outro lado aqui, que seria 9.9. Colocando aqui, coloquei meu caderno, virei o contrário. Aí a gente teria aqui 9.9. E minha marcação deu certinho em cima do limite da tabela aqui, acho que não vai dar nem pra enxergar. Mas, essa primeira marcação aqui deu 10,5 certinho. Não sei se vocês vão conseguir ver a régua aí, mas deu 10,5 aqui. E a marcação aqui em cima da tabela, né, deu certinho aqui, deu 9.9. Então é para isso que serve, para você fazer o refile de pontas do tamanho A6 em dois tamanhos diferentes. Aí o ideal, como eu falei, é você fazer isso pelo verso. Se você quiser cortar aqui em 10,5, você vai colocar ele aqui e aí colocar o seu caderno aqui, porque aí você consegue alinhar ele aqui nessa parte de baixo, certo? Que você não tem isso do outro lado. Do outro lado você não tem esse pezinho, né? E aí você consegue colocar aqui e aí sem cortar, porque aí não corre risco do seu caderno ficar saindo do lugar, né? Pra cima e pra baixo, certo? Então, a Nádia colocou as medidas desse lado de cá, porque quando ela mandou produzir, né? Tava mandando produzir, se mandasse colocar as medidas do lado oposto, tava dando muita variação, né? Assim, acabando perdendo peça e tudo mais. Então, era melhor colocar tudo de um lado só, tá? Por isso que as medidas estão do lado de cá, mas o ideal é você fazer isso aqui do lado oposto, colocar o seu pezinho aqui do lado oposto, tá? Então, é assim que funciona essa ferramenta mais completa da loja da Nádia, né? Você consegue fazer várias coisas diferentes. Então, assim, para quem gosta de trabalhar com essas medidas mais certinhas, essas medidas padrão, e gosta de acelerar o processo, é uma boa ferramenta por isso aí. Você tem várias opções de furo, várias opções de refile, né? Tanto A5 quanto A6. Então, ela te permite trabalhar da melhor forma possível. E existe variação dessa ferramenta em A5 separado e em A6 separado também, porque tem gente que gosta, né, de trabalhar com tamanhos específicos. Então, vocês conseguem achar isso lá na loja da Nádia. Eu não tenho certeza, na verdade, se tem um A5 separado. Tem um A6 separado, o A5 eu não tenho certeza. Ou se o A5 é só essa conjunta aqui, tá? Mas é só vocês procurarem lá. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Nádia que ela ajuda vocês a escolher a melhor ferramenta, tá?